Glórias a Deus. A paz de Cristo a todos. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, em João capítulo 19, o verso de número 30, a qual diz-nos assim a palavra de Deus. João capítulo 19, o verso 30. Glória a Deus. Eu quero trazer um tema bem interessante nessa hora para você, para nós, para o nosso coração, uma poderosa palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Santo Espírito vai te abençoar. O Santo Espírito vai te tocar aonde você estiver. Amém? João 19, verso 30. O tema que eu quero trazer nessa palavra é muito forte. O tema é esse: você pode vencer Satanás. Esse tema é muito tremendo. Você pode vencer Satanás. Olha para alguém que está do seu lado aí na sua casa, ou no seu trabalho, onde você estiver assistindo essa poderosa palavra. Diz para ele: você pode vencer Satanás. Amém? Você pode vencer Satanás. Diz-nos assim a palavra de Deus: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Olha isso. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Que coisa tremenda essa palavra. Essa palavra nos mostra o momento final do ministério terreno de Jesus. O que Jesus fez aqui? Jesus, quando estava na cruz, estava crucificado, a história diz que ele sentiu sede, pediu água, e os soldados ali, com crueldade, enfiaram a lança em uma esponja, Em uma esponja, e a embebedou de álcool, a embebedou de vinagre, A embebedou de vinagre e levou à boca de Jesus, E Jesus, ele tomou aquele vinagre. Ele tomou aquele vinagre achando que era água, E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Naquele momento, Jesus, ele se viu entregando todo o seu propósito diante de Deus. Ou seja, toda a missão de Jesus foi cumprida naquele momento. Mas o que a gente começa a aprender nessa introdução dessa palavra poderosa? Satanás, ele não tirou a vida de Jesus. Muitos aí afirmam, que Jesus ele foi derrotado na cruz. Muitos afirmam que Satanás tirou a vida de Jesus. Mas Satanás jamais tirou a vida de Jesus. Nem tampouco os escribas, nem tampouco ninguém tirou a vida de Jesus. A história diz que o próprio Jesus a entregou espontaneamente. O Senhor deu a vida dele por livre e espontânea vontade. Você viu que essa palavra diz que quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, olha isso, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. A morte não venceu Jesus. Satanás não venceu Jesus, como muitos acham. E até mesmo os servos do diabo dizem que venceu Jesus. Mas o nosso Jesus é invencível. O nosso Jesus é indestrutível. Quando Jesus percebeu que as Escrituras estavam cumpridas e que o seu trabalho já havia terminado, ele faz isso. Ele encurva a cabeça e entrega o seu espírito. Jesus deu um grito, Jesus deu um brado: está consumado. Esta palavra está consumado, esse grito de Jesus, esse brado de Jesus, está consumado. Jesus,
ele estava declarando. Essa palavra foi consumado, ela tem muitos significados. E o inferno, o diabo, quando Jesus disse essa palavra, o inferno, o diabo, Satanás, foi derrotado. Porque Satanás, olha isso, Satanás, quando descobriu o propósito real de Jesus, ele estava querendo fazer de tudo para Jesus não morrer na cruz. Ele estava até mesmo usando ali os escribas, né, os fariseus, para dizer: se o Senhor é o Messias, se o Senhor é quem diz que ser, desce da cruz. Porque se o Senhor descer da cruz e salvar-se a si mesmo, nós vamos crer. Aquele momento ali, quem estava inspirando aqueles homens ali a dizerem isso, era o próprio diabo. Porque o diabo sabia que Jesus em breve estava o derrotando. Ele sabia que em breve ele estaria sendo derrotado. Então Jesus quando brada, Jesus quando grita, está consumado, Jesus está dizendo nas entrelinhas, olha isso, Jesus estava dizendo nas entrelinhas, quando ele grita, quando ele brada, está consumado, ele estava dizendo nas entrelinhas, ele estava dizendo: eu fui enviado a esta terra para cumprir uma missão e ela está terminada. Ele estava dizendo nas entrelinhas, quando dizia está consumado, eu vim para destruir as obras do diabo, olha que coisa tremenda, e para libertar a humanidade do pecado e da doença e da morte. Ele estava dizendo: a minha tarefa está terminada. Ele estava dizendo: eu vim para derrotar Satanás e expulsá-lo. Eu vim para expulsá-lo, eu vim para anular o seu domínio sobre o povo de Deus. Ele estava dizendo: eu vim para devolver à humanidade o controle sobre essa terra. Ele estava dizendo: a minha tarefa está terminada. Essa palavra consumada é muito forte. Satanás está derrotado, Jesus estava dizendo. Satanás está derrotado. E o que a gente aprende? Que Deus, Ele não quer que nós sejamos derrotados. O Senhor não quer que nós enfrentamos um inimigo que já foi vencido, né? O inimigo, ele sempre vai querer se opor a nós, se levantar a nós, contra nós. Você sabia que o único poder que Satanás tem é aquele que você permite que ele tenha sobre a sua vida? Jesus declarou: está consumado. Ou seja, Satanás foi derrotado. Não tem mais poder sobre as nossas vidas. Que coisa forte. Satanás não tem poder mais sobre nossas vidas. O que isso nos ensina? Que devemos derrotar Satanás e enfrentar as circunstâncias. Satanás, ele não aceita que ele foi derrotado. Satanás é orgulhoso. Satanás, ele já foi derrotado, sim, mas ele não aceita que foi derrotado. Então, olha que coisa tremenda. Sabendo que Deus nos chamou para sermos filhos, se sabemos que Cristo nos enviou ao mundo, assim como Deus o enviou, se sabemos que Cristo nos comissionou, se sabemos que Deus nos ungiu com o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, com o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus, sabendo que já recebemos a vitória, sabendo que já enfrentamos o inimigo, olha isso, sabendo que não enfrentamos o inimigo sozinhos. Você não está enfrentando Satanás sozinho. Jesus, ele está contigo. Satanás, ele já foi vencido. Mas Satanás, ele não se dá por vencido. Ele já foi vencido, mas ele não se dá por vencido. Isso nos ensina que você deve tomar posse
da filiação em Deus. Você é filho de Deus. Outrora éramos inimigos de Deus. Outrora éramos bastardos, estávamos longe, destituídos da promessa de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da presença de Deus. Mas Jesus Cristo, ele veio e cumpriu sua missão, cumpriu o seu propósito e nos fez mais que vencedor. E você pode vencer Satanás. Você pode vencer Satanás através das Escrituras. Você pode vencer Satanás através do Espírito Santo de Deus na sua vida. Através de você buscar comunhão com o Espírito Santo. Através de você buscar a presença poderosa de Deus nas orações. Através de você reivindicar as promessas de Deus na sua vida. Você pode vencer Satanás não aceitando o domínio dele sobre você. Não aceitando o que ele impõe. Não aceitando o seu jugo sujo. Não aceitando o seu jogo de querer nos dominar. Olha isso. Podemos encarar as circunstâncias demonstrando o poder de Deus. Independente da situação, não estamos derrotados. Não seremos derrotados. Então você pode encarar toda e qualquer circunstância, todo e qualquer problema, independente da situação, independente do que for o problema, você nunca será derrotado. Se você crer na palavra de Deus, se você crer na morte e na ressurreição de Jesus, se você crer no Filho de Deus, se você o aceitar, se você fazer dele Senhor da sua vida, você nunca será derrotado, você nunca será derrotada. Que maravilha! Pense a respeito de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando Satanás vir querer contra-atacar você, querer tirar você da presença de Deus, querer te desanimar, leve o seu pensamento em Jesus. Leve o seu pensamento em Deus. Leve o seu pensamento na vitória de Jesus. Eita glória! Jesus, o autor da nossa fé. Porque a Bíblia fala, lá em Hebreus, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Você precisa olhar firmemente para Jesus. Independente das lutas, independente das adversidades, independente das provações, você precisa olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Jesus enfrentou circunstâncias terríveis, mas o Espírito Santo que estava sobre ele o encorajou, o fortaleceu. Eu acho interessante que a Bíblia diz, que a palavra do Senhor diz, que o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus o encorajou para enfrentar a cruz. Então, o Espírito Santo é aquele que te encoraja, é aquele que te fortalece para você enfrentar as lutas, para você enfrentar as circunstâncias, não importa quais sejam. Pense a respeito do autor da vida, do consumador da nossa fé. Pense na circunstância que ele enfrentou. Cristo não fugiu, olha isso. Cristo não fugiu e não hesitou. Tem muitos cristãos que quando enfrentam problemas, enfrentam adversidades, eles fogem. Mas Jesus não fugiu, Jesus não hesitou. Ao contrário, ele declarou: sou eu, e os inimigos caíram ao chão. Como assim Jesus declarou: sou eu? No momento em que foram prender Jesus, perguntaram quem era Jesus de Nazaré. A história fala que foram para prender Jesus naquela noite, naquela madrugada, naquele dia. E Judas foi quem levou os traidores, Judas foi quem traiu Jesus, foi quem levou
as pessoas que queriam prender Jesus, que queriam matar Jesus. Mas quando perguntam quem é Jesus, quem é Jesus de Nazaré, ele vai dizer, sou eu. Então olha isso, quando os inimigos quererem te confrontar, quererem perguntar quem você é, você diga, eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, eu sou vencedor, eu sou mais que vencedor em Jesus Cristo. Não tema as adversidades, não tema as circunstâncias. Olha que palavra tremenda. Então, a gente vê que os inimigos foram derrotados, né? Satanás queria que Jesus fugisse da sua missão. Satanás queria que Jesus anulasse a sua missão. Porque Satanás, ele descobriu, quando Pedro declara, quando Jesus faz uma pergunta para os discípulos, quem os homens dizem que eu sou? Os discípulos dizem, uns dizem que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é Moisés, outros falam que o Senhor é João Batista. Aí Jesus pergunta, e vocês? O que vocês acham que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? A história diz que Pedro teve uma revelação. Ele disse, tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Jesus olha para Pedro e fala, não foi a carne ou o sangue que te revelou, mas foi o próprio Deus. Imagino que Satanás estava por derredor ali ouvindo aquilo. E mais adiante Jesus, ele começa a declarar o que ele ia fazer. Ele começa a declarar que ele deveria ir para Jerusalém, que ali ele seria preso, ali ele seria maltratado, ali ele seria morto e ao terceiro dia ressuscitaria. Agora Satanás joga uma seta na mente de Pedro, Satanás usa a boca de Pedro e diz, Senhor, você não pode fazer isso de forma alguma, longe de ti fazer isso, longe de ti morrer, longe de ti passar por tudo isso. Jesus, com discernimento espiritual, vai ver que ali é Satanás falando, vai dizer, para trás de mim, Satanás, porque você sabe as coisas dos homens, mas você não conhece os desígnios de Deus. Satanás estava tentando ali descobrir a missão de Jesus, e quando ele descobre o que Jesus iria fazer, ele tenta impedir, ele tenta convencer Jesus de voltar atrás. Não volte atrás, não desista. Olha isso, vamos continuar aqui, que coisa tremenda. Jesus derrotou Satanás. Deus chamou você e o fez renascer por seu espírito. Olha isso, que coisa forte. E o adotou como filho. Você não deve hesitar, não deve fugir, nem esconder-se. Se estiver sendo tratado injustamente, não se lamente, nem reclame. Não fique amargurado, perguntando-se por que Deus permite as circunstâncias, por que Deus permite determinadas situações na minha vida. Não fique se lamentando, porque Jesus, ele não abriu a boca para reclamar. O apóstolo, ou seja, o profeta Isaías disse, ele foi levado, profetizou há muitos anos atrás sobre Jesus, há milhares de anos atrás sobre Jesus. Ele viu aquele momento de Jesus no caminho do Gólgota, levando a cruz na direção ali da crucificação. E o profeta profetizou, porque ele foi levado como ovelha muda, ele foi levado como ovelha para o matadouro, e ele não abriu a boca para reclamar. E nós não podemos reclamar das adversidades, das lutas, das circunstâncias que às vezes enfrentamos. Finalizando essa reflexão, finalizando essa palavra poderosa, você deve agir como filho de Deus. Devemos agir como filho de Deus. Encare sem temer as situações. Assim como Deus não abandonou Jesus na hora de enfrentar o inimigo, também não nos deixará sozinhos e nos dará a garantia de que enfrentaremos as circunstâncias e venceremos um inimigo que já foi vencido. Amém? Satanás já foi vencido e você pode vencê-lo.
através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, através do auxílio do Senhor contigo. Confie, tome posse dessa palavra, que Deus abençoe todos os inscritos aí do YouTube, tá bom? Aí do canal Fé do Cristão. Que Deus abençoe vocês, todos os meus inscritos, todos os meus amigos. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Lembre ele que ele pode vencer Satanás. Você é mais que vencedor. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia, um excelente mês, uma excelente semana, um excelente ano. Que o Espírito Santo derrame sobre você as suas bênçãos, o seu poder, a sua unção. Deus está contigo, você não está sozinho. Fiquem com Deus, que o Senhor te abençoe e até breve, em nome